Pai do Senhor, meus irmãos, queria relatar uma palavra que está em Amós capítulo 8. Amós ele está falando que no fim dos tempos haverá fome de palavra e sede da palavra, né? E eu fiquei assim imaginando que fome será essa, né? Mas quando eu falo fome da palavra, irmãos, hoje tem ido em igrejas que não tem mais palavra. Tem campanha atrás de campanha, mas não tem palavra. E aí as pessoas estão indo nesse culto e elas estão voltando vazias e com fome, né? Porque Jesus disse sim que ele é o pão, né? E ele também é água. Quem não beber da fonte dele, não comer de sua carne, não terá parte com ele. Ele deixa essa palavra bem clara em João 6,60, porque Jesus é o pão da vida. E a palavra, irmão, ela alimenta a alma. Só que tá cheio de gente aí passando fome, necessidade, sabe, espiritual, porque não tem mais igreja com palavra. A gente vai em igrejas, irmão, eu fico observando como é que distorcem a palavra. Eles pegam a palavra de bênção, irmão, eu tenho visto, eu tenho ficado espantado. Quando eu vejo a igreja glorificando. Por que a igreja glorifica? Porque ela não conhece a palavra, ela não lê, ela só vai na igreja e fica prestando atenção. Amós ele já deixa bem claro também que no capítulo 5, a partir do verso 21, eu odeio vossas festas solenes, vossas festas religiosas, né? Então a gente vem visto as festas nas igrejas, irmão, os congressos, aquela coisa toda, e a gente fica ouvindo assim as palavras, as mensagens, é uma mensagem já mecanizada, sabe? Não tem mais aquela. Eu vou na igreja. Qual foi a última vez que você viu manifestação de demônio na sua igreja? Não, me fala. Qual foi a última vez que você viu um milagre dentro da sua igreja? Porque a palavra é supérflua, é superficial. A gente fica observando, sabe? E eles tentam trazer a palavra por dia de hoje, mudar algum contexto dentro da palavra, não combina. Sabe, eu já vi tanta coisa assim. Eu fui ver um grande congresso aí, o pregador pregando, falando que Sansão se suicidou. Irmão, se Sansão se suicidou, Deus foi responsável pelo suicídio dele, que só foi possível derrubar os pilares, porque Deus deu a força para ele. Deus não vai te dar poder e força para você tirar sua vida e perder sua alma, não. Porque o suicida, ele perde a alma, irmão, não é porque ele tirou a vida, é porque ele rejeitou. O Espírito de Deus está dentro dele. O fôlego de vida de Deus. Ele está rejeitando algo de Deus. Então ele diz que não quer. Então ele está condenando a vida dele. Fui em outro que falava, Lázaro morreu. Jesus chorou porque Lázaro morreu. Jesus ficou triste porque Lázaro morreu. Jesus ficou desesperado porque Lázaro morreu. Jesus não ficou isso não. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Era necessário Lázaro morrer para que assim Jesus fizesse um milagre. Então, hoje você vai na igreja e não tem mais palavra, irmão. E quando começa com um versículo, termina com história, e conta história, dá testemunho e aquela coisa toda. E eles falam de uma forma que Deus parece ter uma intimidade tão grande com eles que Deus tem que pedir licença para entrar na casa deles para falar com eles. Então o que está acontecendo com a igreja? A casa de pão não tem mais pão. O poço se secou. E eu tenho conversado com muita gente que estão como eu, elas não querem mais congregar. Congregar é só obrigação. Você já pegou seu envelope? Não? Tem que pegar. Você já montou sua célula? Também não! Então tem que montar. Você não está nem um cargo? Não, tem que fazer. Então, sabe, viu um culto aí que ficou famoso aí, de um pregador, ele falou, é hora do dízimo e das ofertas. Deixa eu falar para você, essas cadeiras foram compradas com dízimo e oferta, viu? Com dízimo. Se você não é dizimista, você não tinha nem que estar sentado nela. Você sabia que esse templo foi construído com dízimo? Se você não é dizimista, você não podia nem estar aqui dentro. Aliás, o lote foi comprado com dinheiro do dízimo. Se você não ajudou, você tinha que estar lá do portão para fora. Tá ouvindo? A igreja, irmão, é só para quem dizima. Quem não dizima não tem chance, não. Sabe, Jesus ele deixou bem claro. De quem é a esfinge na moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando eu vejo a igreja, irmão, hoje falando, irmãos, vamos dizimar que precisamos pagar o aluguel. Vamos dizimar que precisamos comprar isso. Essa igreja ela é do homem. Porque a igreja que é de Deus, eu não preciso falar nada para os irmãos dar, não. Eu falo, irmãos, vamos orar para que Deus envie o recurso. Eu vejo igrejas hoje arrecadando alimento, irmão, mas quem tem que dar é os próprios que estão passando necessidade. E eles têm que montar uma cesta para eles mesmos, com os produtos que eles estão levando. Sabe? Porque a igreja que recebe a oferta, ela não vai comprar cesta para os irmãos, é os próprios irmãos. Vai fazer festas, irmão. Os irmãos que tem que levar tudo o item é galinhada. Os irmãos levam o arroz, os irmãos levam a galinha e os irmãos que tem que pagar. E o preço é impressionante, porque eu vi uma feijoada numa igreja, R$15 a feijoada. Quem levou os itens? Os irmãos. Tinha bolo, tinha tudo, quem levou os irmãos? E o preço é mais caro para esse. Irmão, o que está acontecendo?
A Bíblia fala que existia um lugar chamado Bacarrotas, que o povo levava suas dívidas e colocava em pele de texuco, pele de animal, escrevia lá sua dívida. Ele botava lá, passava pessoas e olhava e se comovia, Deus tocava, ele pagava aquela dívida. Acontece isso na igreja? Pastor, toda vez, é porque tu não é dizimista. Vou falar para você com toda sinceridade. Não adianta bater no peito e dizer que é dizimista, mas não cumprir aquilo que Jesus falou em Mateus. Tive fome, não me deste comer. Tive nu, não me vestiste. Tive sede, não me deste beber. Tive preso, não me visitaste. Tive doente, não foste me ver. Então a igreja não cumpre mais isso aí. Porque a igreja anda sem tempo. Então essas festas solenes aí, esses congressos aí, a Bíblia já está falando em Amós que Deus, ó, tá nem aí para essas festas aí. E eu tenho conversado com tanta gente, é tanta gente que me procura. Que fala, Messias, eu não quero mais congregar. Messias, a igreja é isso. Messias, a igreja é aquilo. Eu fiquei só olhando, assustado com essas coisas. E a gente vai com a sede da palavra e chega lá, irmão, é uma palavra vazia. Sabe, você vê que a pessoa não estudou. Você vê que a pessoa não conhece a palavra. Mas quando vem a de dízimo, irmão, é rasgação que te oprime. Se não der, vai para o inferno, porque ladrão não entra no reino do céu. Se você não é dizimista. Sabe, uma igreja agora que tem 3 tipos de envelope. E envelope por cor, um é da oferta missionária, outro é da oferta, outro é do dízimo. E outra é para comprar não sei o quê. Para abrir mais e mais igreja. E as igrejas estão vazias, porque a casa de pão não tinha pão. É por isso que quando teve fome em Jerusalém, lá em Belém, o pessoal foi para outra cidade. Porque Belém era a casa do pão, faltou pão na casa do pão, o pessoal estava indo para outros lugares. Assim está acontecendo com os crentes de hoje, estão buscando alimento em outro lugar. Infelizmente esse alimento que eles estão buscando não traz sustento para a alma. E eu vou falar para você, eu sei que a gente tem que congregar, mas aonde? Aonde? A igreja está corrompida, muitos pastores se endividando, querendo crescer coisa e aí acaba arrancando a lã das ovelhas e a gordura também. E eu tenho observado, porque eu falo para vocês, eu fico feliz, porque eu sou muito procurado por pessoas para conversar comigo sobre palavras superficiais, né? Vi aí, ó, pregadores aí, ó, de nome, mandando convite de jogo do Tigrinho. Um joguinho que tá tirando vida de muita gente, viu? Vi aí pessoas que entraram em depressão, que se suicidaram porque entraram nesse joguinho e ganharam a primeira, porque eles fazem você ganhar a primeira, o diabo faz isso, depois ele arranca tudo de você. E uma pessoa cheia de dívida, irmão, faz empréstimo no banco, não sabe o que fazer, tira a sua própria vida. E aí, pregadores, ó, tem nada a ver não, Messias. E estamos vivendo na era do não tem nada a ver e do não dá nada não. São 2 demônios, tem nada a ver, dá nada não. Desde o mundo eu via isso, usa droga. Não, pô, droga faz, mas tem nada a ver, pô. Vamos roubar. Não, pô, fácil não dá nada não. E a igreja está nesses 2 temas, tem nada a ver e dá nada não. E quando vem um cara como eu falando, aparece um monte julgando e criticando. Porque eu falei aí de um pastor aí, charlatão, um irmão foi e botou assim, eu pago sua passagem de vinda e volta se você vir aqui provar que ele é charlatão. E se tu provar, te dou 50 mil. Eu disse, fechou, passa seu zap, mas os 50 mil tem que ser registrado em cartório, tá? Que eu quero mandar para um centro de recuperação para ajudar lá. Não respondeu mais, estou esperando. Porque, irmão, se eu for debater palavra com palavra, ninguém ganha de Satanás na palavra. Mas existe uma diferença, tá? Antes de dar palavra, tem que ser praticante e tem que ter ousadia. E Deus procura pessoas fiéis e ousadas. A igreja que está aí pregando hoje, dízimo e oferta, que precisa do seu dízimo e da oferta, não é a igreja de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Precisa da sua fidelidade, do seu caráter. E eu estou vendo que com todo mundo começando bem, mas terminando mal. Todo mundo está começando bem, cheio de boas intenções, abrindo uma igreja, botando nome, vou ajudar, é igual político. Se eu ganhar, eu vou fazer, mas quando ganha, acabou. Dê poder ao homem. Então é lamentável ver a igreja que não tem mais palavra. Porque eu tenho conversado com algumas mulheres e elas têm falado comigo. Fui na igreja de fulano de tal, deu em cima de mim. A outra falou que o pastor ligou para ela, uma chamada de vídeo, ele sem camisa. Ô irmão, tava aqui conversando, pensei em você, irmã solteira. Então é complicado. A outra falou, meu pastor vem aqui em casa direto, Messias, eu moro só e tal, e ele deu em cima de mim. A outra me contou, meu pastor fulano da igreja tal, Messias, tem um caso com a minha prima. Porque perdemos o temor, irmão. Nós não estamos mais nem aí.
Se falar o nome de Jesus perto de nós, a gente ri, né? Porque a gente perdeu o temor. Mas se falar o nome de Jesus perto de Satanás, ele treme e estremece de medo. E o ser humano perdeu o temor de Deus. É por isso que Deus ele tem falado, se ele não abreviasse os dias, nem os escolhidos se salvaria. E é triste. O que nós estamos vivendo é triste.